Boa noite, querido povo de Porto Alegre. Esse pessoal animado, boa noite você em casa. Essa é a última noite aqui em Porto Alegre. Está terminando o clamor da meia-noite aqui. Você que está em casa, na próxima semana a gente está com você. Só que continua em Curitiba. Então é boa noite, Porto Alegre, e bem-vindo o pessoal de Curitiba que vai participar da gravação do Clamor da Meia-Noite, da segunda parte, não é? Primeira temporada essa aqui, segunda temporada, mas para você que assiste em casa não tem diferença, ele continua semanalmente e você vai continuando a acompanhar o Clamor da Meia-Noite. Esse pessoal maravilhoso acompanhou a gente aqui por 10 programas e agora nós vamos ter outras pessoas entrando dentro dessa maravilha que é a Palavra de Deus. Muito bem, depois de 3 programas, onde a gente esteve alicerçando, nós vamos voltar para o assunto profecia. A chave para a gente desvendar as profecias da Bíblia estão na Bíblia. E a chave para a gente desvendar Apocalipse é Daniel. E é por isso que a gente foi para Daniel primeiro. Por isso que eu levei vocês para estudar Daniel 2, porque agora Daniel vai servir de chave para a gente entender Apocalipse. E você vai ver como que isso funciona. Nós vamos para Daniel capítulo 7. Próxima profecia, depois de Daniel 2, você continua, tem uma parte bem histórica em Daniel, e vem a profecia de Daniel 7. Os versos 2 e 3 diz assim: eu estava olhando, quem estava olhando? Daniel. Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Bom, esquece agora aquela besta de Apocalipse, e nós estamos em Daniel. Mas Daniel estava olhando, o mar grande se agitou, e quantos animais surgiram? 4 animais. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Daniel viu esse primeiro animal, mas eram quantos? 4 animais. Ele continua dizendo: continuei olhando, e eis o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca entre os dentes trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Mas ele disse que eram 4, então tem mais 2. Depois disso continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e devorava, e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrepujava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Uau! E aí, o que significa isso tudo? Vocês sabem? Você lê isso e fala assim: meu Pai do céu, que coisa! Agora eu vou te dizer um negócio. Se Deus colocou na Bíblia, tem um objetivo. Ele quer ensinar alguma coisa para nós. Se Deus ele colocou ali, deu o sonho para Daniel, deu a visão para Daniel, é porque Ele quer ensinar para nós. E a minha pergunta é assim: por que quando você vai à igreja, ninguém ensina isso para você? Por que quando você vai à igreja, ninguém vai e compara um texto com outro? E você vai ver que não é tão difícil assim a gente entender o que está acontecendo, usando as chaves proféticas. Vamos voltar e nos lembrar como é que nós entendemos Daniel 2. Por que eu vou voltar em Daniel 2? É porque Daniel 2 foi uma visão, um sonho que Nabucodonosor teve, e que Deus explicou detalhe por detalhe para Daniel, e Daniel explicou para o rei. Ou seja,
a profecia está toda explicada. Então, eu leio Daniel 7, aqueles 4 animais, com aquelas características, minha cabeça fica fervendo. Eu digo, como que eu vou entender isso? Espera aí, deixa eu ver lá como é que Deus explicou para o Daniel explicar para o Nabucodonosor. E quem sabe, entendendo como aconteceu lá, eu vou conseguir interpretar o que está aqui. E se eu conseguir entender o que está aqui, eu vou lá para o Apocalipse e vou tentar aplicar o mesmo princípio. Quem sabe eu vou entender lá. Simples. Então vamos lembrar o sonho do Nabucodonosor, porque ele sonhou com essa estátua. Ela era feita de 4 metais diferentes. Cabeça era de peito e braços. Prata, o quadril, ventre, bronze. As pernas e os pés. Parte de barro e parte de ferro. Vocês estão afiadíssimos, né? E eu sei que você lá em casa também está repetindo tudo isso aí. A cabeça de ouro, a gente aprendeu que Daniel foi explicando para Nabucodonosor, e ele disse, rei, essa estátua é uma linha do tempo, na vertical. Lá em cima é o tempo no qual nós estamos. Nós estamos no ano 605 antes de Cristo. Aqui é o império de Babilônia, e o Senhor, rei Nabucodonosor, o Senhor é a cabeça de ouro. Foi isso que Daniel disse, lá em Daniel 2, para o rei Nabucodonosor. Ou seja, era o império babilônico, o império mundial. Mas, Daniel disse, depois do Senhor, rei Nabucodonosor, virá um outro rei. E realmente nós vimos que depois de Nabucodonosor, Dario o Medo e Ciro da Pérsia, Dario, tio de Ciro, os dois se uniram para atacar a Babilônia. Ciro, como general de Dario, foi à Babilônia, numa estratégia muito inteligente, colocou parte do exército na saída da cidade, outra parte na entrada, e disse, quando as águas baixarem, vocês entram, e ele desviou o curso do rio, e eles entraram em Babilônia e conquistaram Babilônia. Então, o peito e o braço são o quê? O que são o peito e o braço? Medo-Pérsia. Em seguida viria a Grécia, representada pelos quadris de bronze. E a gente vê Alexandre o Grande vindo e atacando, aos 25 anos de idade, conquistando. Depois de Alexandre o Grande vem quem? Vem Roma. E Roma é o outro império. Aliás, Roma foi o último grande império, o império de ferro, o império mais longo. E se segue Roma representando as pernas de ferro da estátua, e finalmente a Europa dividida, representada pelos pés em parte de ferro e em parte de barro. Ou seja, depois do Império Romano, não teve mais nenhum império mundial, e Deus diz, não vai haver mais, dividido. Tentaram se unir em casamento, não deu, tentaram fazer guerra, não deu, e não vai ter mais um império mundial. Ficaram divididos assim, em 10 reinos, isso porque Deus é preciso, e os pés da estátua tinham quantos dedos? 10 dedos, por isso foram grandes, 10 grandes países, 10 grandes regiões, 10 dedos, 10 países, e a gente vê se cumprir exatamente. Quantos impérios mundiais houve de Babilônia para cá? Vocês estão em dúvida? Quantos impérios mundiais de Babilônia para cá? Sim, sem contar a Babilônia, 3, mas ao todo, 4. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Agora presta atenção, entra uma novidade. Qual é a novidade? Vamos voltar então na nossa profecia de Daniel 7, nos versos 2 e 3. Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Opa, já tem uma coincidência com Daniel 2, não tem? O que tem de coincidência? São 4. Lá tinha 4 impérios, e aqui tem 4 animais. Lá era representado pelas partes da estátua, e aqui está representado pelos animais. Será que eu posso ir por esse caminho mesmo? O primeiro era como leão, e tinha asas de águia.
Você já leu em algum livro de história como é que eles representavam Babilônia? Hã? Olha lá. Babilônia era representada por leões alados. Será que isso é mera coincidência? Ou será que Daniel 7 está repetindo a profecia de Daniel 2? E você vê que está sim. Daniel 7 está repetindo a mesma profecia, só que ele vai dar mais detalhes, ele vai esmiuçar mais para a gente. Então, na verdade, a cabeça de ouro e o leão são a mesma coisa, eles representam Babilônia. Ele continuou olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. A próxima parte da estátua, que era o peito e os braços de prata, que império foi mesmo? Medo-Persa. Interessante, não é? É um império duplo, Medo-Persa. E tinha quantos generais? 2 generais. Qual dos 2 se sobressaiu? Ciro, que era general de quem? De Dario. E foi Ciro quem se sobrepôs. Por isso o urso se levantou sobre um dos seus lados. Mas diz mais a profecia: na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Uau, isso aqui não tinha antes. O que será que é devora muita carne? Ele ia fazer um estrago grande. Ou seja, aqueles imperadores iriam guerrear muito, e realmente Ciro da Pérsia conquistou 3 províncias para conseguir colocar o império Medo-Persa. O Egito, ali está a data, 525 a.C., Babilônia, 538 a.C., e a Lídia, em 547 a.C. Ou seja, as 3 costelas na boca do urso significa quais foram as províncias que eles conquistaram para manter o seu império. Ou seja, o urso e o peito e os braços falam da mesma coisa e do mesmo poderio. Agora, a próxima parte qual era mesmo? Quadril, ventre. O que diz ali? Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro animal, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. O leão tinha 2 asas, e aquilo representava como Nabucodonosor avançou rapidamente para conquistar o mundo. Agora, se aquele leão tinha 2 asas e foi rápido, esse leopardo que tem 4 asas deveria ir muito mais rápido. O que a gente vê olhando para a história? Que Alexandre o Grande, com 25 anos, já tinha conseguido conquistar na Batalha de Granica o Império Grego, e ele era imperador do mundo. Ele foi muito, muito rápido mesmo. Ou seja, a profecia milimétrica, a profecia mostrando exatamente o que iria acontecer. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. O que será que significam essas 4 cabeças? É que quando Alexandre o Grande morreu, 4 generais dele é que cuidaram do reino: Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu, cada um numa região do seu reino. Por isso, aquele leopardo tinha 4 cabeças, para dizer para o rei Nabucodonosor e para Daniel, já naquela época, 600 anos antes de Cristo, o que seria lá na frente, no Império Grego, para que as pessoas pudessem saber que Deus entende de história, Ele sabe o que vai acontecer no mundo. E a gente vê que o quadril, o ventre e esse leopardo com 4 cabeças e 4 asas, eles são a mesma época da história do mundo. Daniel 7,7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e olha, não deve ser nada gostoso você ter uma visão de noite com um bicho desse aqui, né? Pensa bem, olha só. E a Bíblia diz que Daniel ficava agitado assim muitas vezes, porque isso aqui está um desenho até assim, não tão amedrontador, né? Mas você imagina sonhar com o negócio. Bom, depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso, sobremodo forte. Esse ele já não disse que era um urso, ele não falou. Ele disse que era o quê? Um animal terrível e espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de
ferro. Qual é a outra parte da estátua mesmo? As pernas de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrepujava. Interessante, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha quantos chifres? 10 chifres. Então ele tinha dentes de ferro e tinha 10 chifres. Ou seja, ele reúne os 10 dedos da estátua com os 10 chifres e reúne o que mais? O ferro, que é o dente da estátua e é a perna. Ou seja, agora ele aglutina as pernas e os pés da estátua. Por quê? Agora a mensagem não está centralizada nesses impérios. Ela só está dizendo, presta atenção, porque eu estou situando você na história, estou dando mais detalhes para você não ter dúvida, mas eu vou te contar mais novidades. Eu vou acrescentar para você detalhes importantes. Aí a gente olha de novo para o nosso quadro, vê as partes correspondentes com esses animais da profecia. E a próxima novidade. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Olha só, é interessante a gente estudar na história que logo depois que a Europa foi dividida, 3 desses reinos sumiram. E eles sumiram por quê? No lugar deles apareceu alguma coisa, foi alguém que fez esses reinos sumirem. Quem que foi que fez esses reinos sumirem? Ali diz que um dos chifres quebrou 3 para aparecer ali no meio. Eram 10 chifres, 3 foram quebrados e um novo apareceu lá. Interessante, que a história confirma exatamente o que aconteceu. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Não parece, né? Uma carinha tão bonitinha dele. Você acha que tem cara de quem fala com insolência, coitadinho? Olha lá, tão simpático, bonzinho. Mas vamos lá, a Bíblia diz isso. Eu quero destacar uns pontos importantes. Primeiro, a Bíblia não estava dizendo que ia haver um outro novo império mundial. Aliás, Deus disse o contrário. Depois de Roma, vai se dividir e não vai ter império mundial mais. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que daqueles 10 reinos, 3 cairiam, surgiria um outro lugar, falaria com insolência. Outra coisa, esse poder não é um outro animal, porque se fosse um outro animal, seria um outro império. Então, por isso é que ele não é um outro animal. Ele é um chifre na cabeça daquele mesmo animal. E aquele animal representa o que mesmo? Roma e depois a Europa dividida, com aqueles 10 chifres na cabeça, certo? Um chifre que sai no lugar de 3. Interessante isso. Agora, ele é a continuação de Roma, mas ele é diferente, porque ele fala com insolência. Ele vem na continuação do Império Romano, mas ele é diferente porque ele é insolente. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade. Interessante esse negócio. Começo a ficar assim, curioso. Quem que é esse camarada que surgiu, ou esse poder que surgiu? O que é essa manifestação? Lembrando o quê? Que Deus está descrevendo para nós o que há de ser nos últimos dias. E o que esse Daniel tem que ver com o Apocalipse agora? Porque lá no Apocalipse o que a gente viu foi um outro animal. Qual foi o animal que nós vimos no Apocalipse? Vamos voltar na história. Irou-se o dragão contra a mulher, foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então o dragão foi lutar
contra os filhos verdadeiros de Deus, porque o mundo está cheio de gente que fala em nome de Deus, o mundo está cheio de gente que fala de Deus, o mundo está cheio de gente que faz milagre em nome de Deus, o mundo está cheio de gente que faz caridade em nome de Deus, faz bondade em nome de Deus, mas não é de Deus. Aqui está falando dos sinceros de Deus. E pensa bem, no último programa eu adverti você, porque alguns que guardam os mandamentos se sentem seguros e dizem assim: dessa condenação eu estou livre. Sabe por quê? Eu guardo os 10 mandamentos, inclusive o sábado, eu guardo. Mas não é uma característica, são duas. Guarda os mandamentos e tem o quê? O testemunho de Jesus. Você sabe o que é o testemunho de Jesus? Você sabe o que é o testemunho de Jesus? O testemunho de Jesus é o seguinte: outro dia eu estava preocupado assim, porque, sabe, de uns 7 anos atrás, eu comecei a buscar Deus assim, com muita força, assim, de lá para cá. E eu comecei a ter uma impressão no meu coração que Jesus ia voltar muito rápido. E essa impressão não era só impressão, porque toda vez que eu ia para a Bíblia, Deus começou a me levar para situações, para a Bíblia, para coisas, dizendo assim para mim. Deus começou a falar para mim de maneira direta e indireta, muito assim: eu estou voltando logo, não dá mais tempo, o tempo acabou, levanta, fala, eu estou mandando você falar, não dá mais tempo, corre, o tempo está próximo. E eu tinha uma impressão no meu coração que Jesus ia voltar em 5 anos, no máximo. Eu nunca subi no púlpito para falar isso, porque eu não sou maluco. Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe, mas eu tinha uma convicção no meu coração. E aí me levantei para pregar. E de lá para cá, é o que tem ocupado o meu sermão: preparar o povo de Deus para se encontrar com Jesus, preparar os de fora que não conhecem a Jesus para se encontrar com Jesus. Por isso nós estamos falando aqui de Armagedon, porque Deus me mandou aqui falar de Armagedon, é por isso que eu estou falando para você, não é porque deu na minha cabeça falar disso, é porque o tempo está próximo e Deus tem insistido comigo. Só que passaram 3 anos, eu disse que foi a 7, e depois de 3 anos eu comecei a ficar preocupado, porque eu vi que as coisas não estavam acontecendo tão rápido quanto eu queria. Passou mais meio ano, eu fiquei mais preocupado ainda. E eu comecei a ficar meio desanimado, sabe? Eu comecei a cobrar a Deus. Eu disse: Senhor, o Senhor me mandou falar, tal, mas a coisa parece para mim que está devagar. Porque eu achava que o Senhor ia voltar em 5 anos, já foi 3 e meio, o Senhor não voltou. Mais meio ano passou. E sabe, eu comecei a orar para Deus insistentemente, cobrando Deus disso. Nessa época, eu me pus a estudar o livro de Jeremias, que até nós vamos estudar agora na lição da escola sabatina. Eu me pus a estudar o livro de Jeremias, e aí eu descobri lá que Jeremias, Deus chamou esse Jeremias para ele proclamar um juízo iminente. Avisa o povo que eu vou derramar um juízo, e esse juízo era o quê? É que Babilônia estava vindo, e que eles tinham que se preparar. Deus estava dizendo: avisa, porque eu não quero deixar a Babilônia vir. Avisa, porque eu quero livrar o meu povo. Avisa, porque o tempo passou e eles estão longe de mim, e vai chegar a Babilônia e vai arrasar com tudo. E Jeremias começou a falar. Sabe qual era a reação do povo? O povo ria, o povo não dava bola. Tinha um grupo de líderes religiosos que pagava profetas falsos para fazer profecia, dizendo que aquilo não ia acontecer, e o povo gostava de ouvir a falsidade, porque a gente não gosta de ouvir a verdade, a gente se incomoda com ela, porque ela machuca, ela provoca mudanças na gente, a gente tem que mudar, só que a gente não entende que não somos nós que mudamos, é colocar na mão de Deus, que Deus muda, porque o que eu mudo não dura nada, só muda o que Deus muda, só dura o que Deus muda em mim. E aí, eu vi que Jeremias ficou 40 anos pregando o juízo iminente, e só depois de 40 anos que aconteceu aquilo. Eu digo: não, Senhor, o Senhor me mandou falar que não dá mais tempo, que não sei o que agora, o Senhor não vai fazer comigo o que aconteceu com Jeremias, não é verdade? 40 anos, eu estou com 50,
Eu não sei se eu vou estar vivo quando o senhor voltar então, porque daqui 40 eu vou estar com 90. Você não vai levar 40, não é? E sabe assim, eu comecei a orar, eu orava todo dia cobrando Deus disso. Um dia, eu levantei pela manhã, era um dia meu de folga, eu levantei mais cedo na madrugada, orei muito, falei muito com Deus, e quando eu fui para a Bíblia, eu disse, Senhor, fala comigo. Eu tinha cobrado Deus disso, e Deus me levou para um texto na Bíblia, Atos, pega a sua Bíblia, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, e olha o que diz em Atos capítulo 1, sabe, quando eu vou para a Bíblia assim, eu sei que Deus vai falar comigo. Eu disse para você que Deus fala também através da Bíblia, aliás, essa é a maneira mais segura para Deus falar conosco, está escrito. Eu li o verso 1, verso 2, verso 3, e quando chegou no 6, dizia assim, então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, ia para o céu, e antes dele ir, a cena é a seguinte, eu tinha acabado de orar perguntando, Senhor, é esse o tempo que o Senhor vai vir ou vai demorar? E agora eu me deparo com essa cena, os discípulos perguntando para Jesus, Senhor, será este o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Uau, me arrepiei, e li com ânsia, para saber a resposta de Jesus, porque Jesus ia responder para mim, quando respondesse para eles, e estava escrito, respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Em outras palavras, sabe o que Deus respondeu para mim? Não é da tua conta. Verdade. Você quer saber quando? Não é da tua conta, não vos compete, não é da tua conta, mas Ele não me deixou só nessa. Sabe o que Ele disse? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Deus diz assim, não é da tua conta saber quando eu volto, porque Deus só é que sabe, é da conta dele, não é da tua conta. Mas você sabe o que é da tua conta? É você me buscar todo dia, entregar a sua vida para mim todo dia, refazer o seu voto de casamento comigo todo dia e pedir o Espírito Santo, porque eu quero dar para você o Espírito. Sabe para que eu quero dar o Espírito? Porque quando você tiver o Espírito Santo, você vai ser testemunha minha em todo lugar. Porque você ainda não é testemunha, você está tentando ser, mas você não é. E eu fiquei pensando naquilo. Como é que é uma testemunha num tribunal? O advogado manda chamar, o juiz diz, entra a testemunha de defesa, e ele entra, e o advogado diz assim, o que o senhor viu naquele dia? Ele diz, não vi nada. Mas espera aí, o senhor é de testemunha de defesa? O senhor deve ter visto alguma coisa. Não, eu nem estava lá. Mas por que o senhor foi arrolado como testemunha? Eu sei lá quem me arrolou, mas eu não vi. A gente é assim, porque testemunha é o que viu. E Jesus está dizendo, você precisa me ver todo dia. Você precisa estar comigo todo dia, você tem que me conhecer para testemunhar sobre mim, você vai viver, você precisa do Espírito, mas recebereis o Espírito e sereis minhas testemunhas, você vai ser cristão. O mundo está cansado de ouvir falar de profecia, o mundo quer ver gente sendo, então não esquece que não são só os que guardam os mandamentos que estarão lá, são aqueles que se importam com dar o sopão para os pobres, são aqueles que se importam com matar a fome das pessoas, matar o frio das pessoas, são aqueles que têm na sua alma a caridade também. Você entende? Não são só aqueles que estão preocupados só em pregar o Evangelho, mas eles estão preocupados também em satisfazer as necessidades daqui das pessoas, em visitar os presos, em visitar os doentes também. Não são só os que guardam os mandamentos, são os que têm o testemunho de Jesus, são aqueles que investem dinheiro nisso. O povo de Deus não vai estar só guardando o mandamento, o povo de Deus vai estar servindo o próximo, vai estar envolvido. O povo de Deus não é aquele que fica dentro da igreja cantando louvor, não. É aquele que vai lá para fora, porque o povo está morrendo sem Jesus lá fora. Aqui dentro da igreja está tudo certo. Aqui na igreja todo mundo é cristão.
tem que ser cristão lá fora, tem que ser luz lá fora, tem que ser sal lá fora. Então aqui está dizendo que o povo de Deus é o que guarda o mandamento e que tem o testemunho de Jesus, que vive como quem viu Jesus, como quem encontrou Jesus e como quem recebeu Jesus. Aliás, Jesus diz na palavra dele, antes dele, ele diz assim: quando chegar naquele dia eu voltar, eu vou separar de um lado o cabrito e do outro lado eu vou separar a ovelha. E eu vou separar, sabe por quê? Para aqueles que não vão, eu vou dizer assim: eu tive preso, você não foi me visitar. Eu tive doente, você também não foi. Eu tive fome, você não cuidou de mim. Foi isso. Ele está dizendo, aquelas pessoas dizem que são, mas não são coisa nenhuma. Então aqui em Apocalipse, João está dizendo, Satanás, ele está irado contra a igreja, e ele está irado contra as pessoas que realmente estão indo até Jesus, e estão deixando com que Jesus viva dentro delas, através do Espírito. Ele está irado, e ele vai usar uma estratégia no fim, é o que João está dizendo. Ele se pôs em pé na areia do mar, e a coisa que o dragão fez, foi que ele fez aparecer de dentro do mar, um poder, um reino, um poder mesmo, um poder, não é um império mundial, porque não vai ter mais um império mundial, mas é um poder. Que poder é esse? Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Agora começa a ver aqui as semelhanças com Daniel 7:8. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de... Você percebeu que são os mesmos animais? Aqui tem uma chave profética para a gente desvendar Apocalipse. Então esse animal é uma mistura dos 3 animais, ou dos 3 reinos de Daniel, e Deus está dando para a gente uma deixa. Por isso que Deus diz assim, Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Sabe por quê? Porque a gente vive tão ligado nesse mundo. Assim, o inimigo, ele é terrível. Ele faz de tudo para manter você ligado nesse mundo e se desligar das coisas de Deus. Por isso que a igreja também é útil, porque as pessoas vivem lá no mundo como se Deus não existisse. Quando elas caem aqui e que elas ouvem uma pregação e Deus começa a falar, parece que tem meio que um choque elétrico assim. Deus fica mexendo no banco com ela. Parece que ela entrou no mundo de Deus e Deus começa a falar. E ela fala assim, uau, o que está acontecendo? O que é isso? Eu nunca ouvi falar disso. Ou isso aqui, ela fica meio abalada. É uma overdose de Deus que se recebe dentro da igreja, ou quando você liga a televisão e que começa a falar de Deus. Tem tanta coisa no universo televisão, no universo internet, mas Deus fala direto com você. Agora vem uma novidade lá em Apocalipse. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias e autoridade. Opa, mais uma coisa em comum com Daniel 7 também. Mais uma coisa. Estando eu a observar os chifres, esse é Daniel, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência, mesma coisa. E a minha pergunta é, quem é esse poder representado por esse animal, que é descrito no Apocalipse como uma besta, porque não é um animal definido, é uma mistura, e que representa aquele mesmo chifre que aparece lá em cima. Quem que é? Quem que é? É isso que nós vamos começar a estudar a partir do próximo programa. É nesse mundo que nós vamos entrar. E você está falando porque ele continua lá em Curitiba, não aqui em Porto Alegre, né? E você que ligou a TV agora, nós estamos fazendo essa série do Clamor da Meia-Noite, Armagedon aqui em Porto Alegre. Esse é o último programa da série em Porto Alegre, e o próximo continua em Curitiba. Mas você vai acompanhar através da TV Novo Tempo. Você vai estar ligado conosco. A Bíblia é um livro empolgante, é ou não é? Eu vou dizer para você, quando eu estudo a profecia, quando eu fico envolvido nessa coisa da Bíblia, eu fico
eu fico assim, extasiado, eu fico arrepiado, eu fico emocionado. A Maricel e eu, a gente começou a namorar novos. A gente começou a namorar com 15 para 16 anos. E quando a gente tinha 16 anos, a gente começou a dar estudo bíblico. E os primeiros estudos bíblicos que eu dei foi com ela. A gente pegava o ônibus e ia para dar estudo bíblico. E eu aprendi a Bíblia ensinando os outros, porque você imagina que tipo de estudo bíblico eu dava com 16 anos de idade. Eu tinha um caderninho na minha mão com tudo anotado, lia a pergunta, depois lia a resposta. E o meu pai, eu aprendi a dar estudo bíblico com o meu pai. Porque eu, de pequenininho, acompanhava o meu pai que dava estudos bíblicos. E eu ficava ouvindo aquilo. E aquilo foi o que fez nascer essa vontade de dar o estudo bíblico. E eu dizia, pai, e se a pessoa me fizer uma pergunta que eu não sei responder? E eu aprendi naquela época com ele o seguinte: se alguém te fizer uma pergunta que você não sabe responder, você diz, eu não sei, mas eu vou estudar e na próxima semana eu trago a resposta para você. E foi desse jeito que eu aprendi. Isso eu faço até hoje. Ainda hoje as pessoas me perguntam coisas que eu não sei responder. E quando eu não sei, eu digo, eu vou ver e depois te trago a resposta. A minha Bíblia, se você olhar, ela é rabiscada. E tem vários textos, alguns textos ali que tem uma interrogação. É coisa que eu ainda tenho dúvida. E nas minhas Bíblias mais antigas, porque essa é nova, você vai ver que em algum lugar onde tem uma interrogação, tem um X em cima. Porque aquela ali eu já resolvi aquela dúvida, já teve uma resposta. E tem algumas que ficaram 3, e algumas ficaram 6 anos na minha Bíblia, interrogações. Porque demorou para Deus responder para mim. E eu aprendi um negócio. Eu aprendi que para 99,9% das nossas questões, existe resposta na Bíblia. E quando a Bíblia parece que está se contradizendo, ela nunca se contradiz. Eu tenho 30 anos de pastorado e eu tenho 52 de vivência dentro do cristianismo para dizer para você isso e para atestar para você isso. Deus não se contradiz. Deus é o dono da história. Ele sabe o que vai acontecer. E mais do que isso, Deus está muito interessado de contar para você e para mim, principalmente nesse tempo. Você vai encontrar um termo em Daniel, onde é dito assim, Daniel fica desesperado para descobrir uma profecia, o significado dela, como eu vi que vocês ficaram ansiosos para saber o fim disso aqui. Daniel fica desesperado, e Deus diz assim, sela esse livro e essa profecia, porque o que está escrito nela é só para o tempo do fim. E Daniel morreu sem saber. Mas como você e eu vivemos no tempo do fim, isso está aberto para nós. E por que nós estamos desperdiçando? É porque nós estamos muito ligados nesse mundo e nas coisas do mundo. Muito ligados. Sabe, nós não conseguimos nos desligar. Deus está dizendo, fica conectado comigo o tempo todo. Fica ligado em mim o tempo todo. Não foi o que Jesus diz lá em João 15, na videira? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Sabe como é que eu quero me relacionar com você? Todo ramo que tiver em mim vai dar fruto. Ele vai ser cristão. Você tem que estar ligado em mim, porque sem mim nada podeis fazer, ele fala. E como é que você ousa viver a sua vida desligado de Deus? Desligado de Jesus? Como você ousa viver a sua vida achando que você está seguro longe de Jesus? Como? Há pouco tempo atrás, eu acabei de pregar um sermão, e na hora que eu estava pregando, eu terminei fazendo um apelo, chamando as pessoas para entregarem a vida para Jesus, e a primeira pessoa que veio foi uma mulher loira. Ela chorava muito, chamou muita atenção, porque ela chorava muito. E quando acabou tudo, ela pediu para conversar comigo, nós fomos de lado assim, e ela disse o seguinte, eu estou desesperada. Sabe por quê? Eu nasci nessa igreja,
Só que, na minha adolescência, eu me afastei da igreja. Eu me afastei da igreja pelo motivo que os adolescentes se afastam da igreja. É meio que a parábola do filho pródigo, ela falou. Mas eu conheci um garoto fora da igreja, me apaixonei por ele, engravidei dele com 15, 16 anos, e eu tive meu primeiro filho nessa idade. A gente não casou, porque eu não gostava dele o suficiente para a gente casar. Depois eu engravidei de novo, de um outro namorado. E aí eu tive um outro filho. E a partir dali eu resolvi que eu não ia ter mais filho. E realmente não tive mais filho. Mas eu tive muitos namorados e conheci muitos homens. E naquele momento ela parou, olhou para mim assim, ela falou: eu me transformei numa prostituta. Mas não é prostituta como o senhor está pensando. Eu era o pior tipo de prostituta. Eu não fazia sexo por dinheiro. Eu fazia por prazer, com quantos homens eu quisesse. Então, eu me tornei nesse tipo de pessoa, vendendo o meu corpo pelo meu prazer. E eu não percebi que eu fui vendendo a minha alma, porque a gente não consegue vender só o corpo sem vender um pedaço da alma da gente. E o tempo foi passando, e os meus filhos foram crescendo. Sabe, quando de vez em quando vinha um lampejo na minha mente, e um pensamento, uma coisa que me dizia assim: teus filhos estão crescendo, você não falou de Jesus para eles. Mas sabe, eu pensava, eu tenho que levar na igreja. Às vezes falava em voz alta. Mas a vida, sabe, eu nunca, não aconteceu, não aconteceu. Ela disse: esse ano o meu filho mais velho, ele completou 18 anos. 18 anos. E aconteceu que meu filho, ele é um menino bom, muito bom. Eu só não sabia que ele estava envolvido com droga, porque ele nunca me falou isso. E na semana passada, meu filho, ele foi comprar droga na casa de um traficante. Só que na hora que ele estava lá dentro, a polícia chegou. O camarada foi avisado antes, e ele pegou, botou meu filho dentro do carro, e os dois saíram fugindo da polícia. Só que eles conseguiram sair de dentro de casa, e a polícia teve contato visual com eles saindo, e começou uma perseguição. O final da perseguição foi que a polícia matou o traficante e matou meu filho também. E hoje eu estou aqui nessa igreja. Finalmente eu tive tempo de vir aqui. E sabe que quando o Senhor chamou para entregar o coração para Jesus, primeiro veio um desejo incontrolável de vir, lógico, eu estou emocionalmente abalado. Só que cada passo que eu dava de lá para cá, olha, dentro da minha consciência ficava uma voz me martelando e dizendo assim: vai para Jesus, vai. Egoísta. Você vai sem seu filho, porque ele vai ficar. Você vai sozinha. Você já foi longe demais. O que você acha? Essa é a história de um ser humano, e que representa a história de muitos seres humanos, que vivem a vida sossegadamente, longe de Deus. Não imaginam que no mundo espiritual, o dragão está armando contra a sua vida, e ele usa pessoas, ele usa poderes, ele usa pessoas com poderes, ele usa influências, ele usa patrões, empregados, ele usa amigos, ele usa pessoas que se fazem de amigos, ele usa de tudo para enredar você. Ele usa a sua vida, muitas vezes te dando dinheiro para fazer você esquecer, outras vezes fazendo você perder tudo para você odiar Deus. Ele usa a sua vida, muitas vezes te dando uma vida tranquila, para você não precisar pensar em Deus. Outras vezes, ele usa você, fazendo com que você nunca prospere, para você pensar assim: Deus não existe, porque eu já cansei de pedir para Ele, e Ele não me ouve. E a gente esquece que esse mundo ainda não é totalmente dominado por Deus, porque Deus vai dominar quando Ele voltar, e Apocalipse
termina dizendo: e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já não existem. E lá não vai ter mais pranto, nem choro e nem dor, porque as primeiras coisas já passaram, são passado. Ali Deus vai libertar você. Sabe, naquela hora que eu estava ouvindo aquela mulher, Deus colocou na minha mente, no meu coração, uma palavra para dizer para ela. E eu disse para ela: olha, como é que você pode dizer que o seu filho está perdido? Você tem certeza disso? Mas ele morreu na casa de um traficante. Vamos pensar no ladrão da cruz. Ele estava do lado de Jesus, passou a vida inteira praticando a desgraça na vida dos outros. E ele estava ali porque ele merecia. Jesus estava no meio e não merecia. Do lado de cá tinha um que estava debochando de Jesus e estava dizendo: desce da cruz agora. Esse é aquele que viveu a vida inteira e não entendeu ainda as coisas de Deus. Ele só ficou mais velho, mas não ficou sábio. Esse daqui é o coração sincero, que no fim de tudo olhou e disse: fui longe demais. Mas ele olhou para a cruz do centro. E sabe, ele não teve tempo para descer da cruz e provar que dali em diante a vida dele ia mudar. Ele não teve tempo para descer de lá e dizer: olha agora, de agora em diante, viram como é que mudou aquele ladrão? Mudou de vida, agora ele é um homem honesto, devolveu tudo que ele roubou, está trabalhando. Não, ele não teve tempo. Aliás, a multidão que estava vendo a crucifixão, muitos daqueles, quando chegar na eternidade, vão se encontrar com ele lá, e vão ter uma surpresa, porque eles olhavam as três cruzes e diziam: no meio está um inocente, mas dos dois lados não. Mas ele teve tempo para uma coisa, ele teve tempo para olhar para a cruz do centro e dizer: Senhor, lembra de mim quando o Senhor entrar no seu reino, porque eu sei que o Senhor vai ser o imperador desse mundo de novo, o pecado vai ser tirado daqui, lembra de mim. Ele pediu perdão, e ele teve tempo de ouvir Jesus dizer para ele: na verdade eu te digo hoje, eu garanto hoje para você, você vai estar comigo no paraíso. E eu disse para ela: se o seu filho tinha um coração sincero, e se ele teve tempo para dizer: Deus, me perdoa naquilo que eu fiz, e me ajuda a estar contigo no paraíso. Se ele tinha um coração sincero, e se ele pediu perdão, você pode ter a surpresa de encontrar o seu filho no paraíso. Agora, você não vai aprontar com ele de não estar lá, porque quando ele chegar lá, ele vai procurar você. Ninguém pode garantir nada, só Jesus pode garantir tudo. Ele garante a vida eterna para você. Ele garante para você que não interessa os seus pecados, não interessa quão longe você anda dele, não interessa se você ouve na sua consciência, na sua mente, uma voz dizendo: já foi longe demais. Ele diz: não foi, para mim não foi. Então, hoje, eu quero perguntar para você: como é que está a sua vida? Está sentindo assim que sua vida é nada, é um trapo? Está sentindo que você devia já ter feito muito mais? Está sentindo que você não tem força para tomar uma atitude? Não interessa o que você está sentindo, desde que você esteja sentindo que Deus está tocando o seu coração. Está sentindo Ele tocar seu coração? E Ele toca aqui e toca aqui. Aqui Ele já tocou, agora está tocando aqui. Eu quero cantar a última música. Nessa última música, eu quero estender o convite para você. E eu quero fazer um apelo para você. Nessa música é Jesus dizendo assim: está ouvindo o meu chamado? Vem. Você está sentindo que você não é nada? Não interessa, eu não ligo para isso. Eu sou craque de pegar alguém que se sente um nada e transformar esse nada numa coisa melhor ainda do que era antes. Eu sou assim. E eu vou chamar você que está longe de Jesus. Eu vou chamar você que não tem tido tempo para Jesus. Eu vou chamar você que tem negado Jesus e tem ficado preso nesse mundo, esquecendo que Deus te oferece uma outra vida melhor do que essa.
Eu vou chamar você que, pela providência de Deus, se deparou com Deus dentro de uma igreja ou dentro de canais de televisão e sintonizou um canal. Eu vou chamar você, porque Deus vai dizer assim: vem, eu vim buscar você, vem, entrega a vida para mim. E sabe como é que você vai fazer isso? Eu vou chamar você para levantar e vir aqui na frente, e você que está em casa para levantar e ficar onde você está aí, e depois eu quero orar com você. Você pode vir já, pode começar a vir já, e eu quero orar por você. Tem que ter coragem para vir daí para cá, mas Deus é quem dá essa coragem. Você não pode fazer nada, só Ele pode fazer, mas é para você que está longe. Confessa para Ele. Triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi, pedaços que de mim caíram, pareciam ter caído no vazio. Mas Deus ouviu. Canta comigo. Quando eu amei, quando pequei. Quero ouvir sua voz. É feliz. É feliz. Ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Está esperando para juntar os seus pedaços. Você tem que fazer a entrega, você tem que colocar na mão dele. Você tem que dizer: Deus, eu estou autorizando, toma minha vida nas suas mãos, faz o que eu não consigo fazer, tira as amarras que me prendem a esse mundo. Diz para ele assim: tão longe caminhei sem ter Deus, até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saídas, na mesma armadilha eu caí, mas Deus quando eu amei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador. Deus juntou, e a fórmula de vida que resiste à tentação é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças para enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é Deus. É
canta forte. Isso é entrega. Clamar é submissão. Pedir perdão é zerar a nossa conta, é zerar a nossa dívida. Que Deus perdoa todos os pecados e junta os pedaços da gente. Ó Senhor, estende a sua mão sobre cada um dos seus filhos e filhas, Pai. Esses que estão aqui dentro desse aprisco do bom pastor, e esses que estão aí, Pai, conectados através da televisão, da internet, do vídeo, a quem o Senhor alcançou através do poder do seu Espírito. Pai, aquela mulher, eu sei, ela, Pai, adiou tanto ir para a igreja, porque não é fácil. Existem 1000 pedras e 1000 muralhas no nosso caminho quando a gente tenta se entregar. Mas o Senhor é aquele que derruba muralhas, sem tocar nelas. O Senhor é aquele que remove as pedras e ressuscita os mortos, Pai. Ressuscita, Pai, aqueles que estão mortos espiritualmente. E que esse momento não seja um momento, mas que ele seja, Pai, o marco da volta de todos os seus filhos para o Senhor, aqueles que estão hoje autorizando o Senhor tocar a vida deles. Pai, que eles não fiquem aqui, mas que continuem estudando a sua palavra, Pai. Que aceitem estudar a sua palavra para conhecer ao Senhor Jesus, por favor. Toma-os nas suas mãos. E a nós todos, a mim também. Em nome de Jesus. Amém.